Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para esta quarta-feira aí, dia 23 de junho, teremos rodada decisiva da Eurocopa e confrontos importantes do Brasileirão da Série A para estarmos analisando e dando nossos palpites. Então, vamos aos jogos de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com o confronto entre a Eslováquia, jogando em Sevilha, contra a seleção espanhola, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa, que ocorrerá a 1h da tarde pelo horário de Brasília. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação do grupo E, já vemos aí que a Suécia está classificada para a próxima fase da competição. A outra vaga está em aberto entre as outras 3 seleções do grupo. A Eslováquia, com um empate, talvez se classifique como um dos melhores terceiros colocados. Já para a Espanha, que tem apenas 2 pontos, só a vitória interessa aqui. Analisando os últimos resultados aí das duas seleções nesta Eurocopa, a Eslováquia, na primeira rodada, surpreendeu os poloneses vencendo por 2-1. E na rodada passada perdeu para a Suécia por 1-0. Já os espanhóis, na estreia, empataram em 0-0 contra a Suécia e na segunda rodada novamente empataram, desta vez contra a Polônia de Lewandowski em 1-1. Ou seja, a Espanha vem sendo uma grande decepção nesta Eurocopa, mesmo jogando em casa, por ser um dos países sedes da competição. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas seleções, vocês podem ver aí que eles se encontraram apenas 4 vezes recentemente e a Espanha tem 2 vitórias, um empate e uma derrota para os eslovacos neste período. Bom pessoal, aqui pelas cotações vocês podem ver que o mercado dá um amplo favoritismo para a Espanha neste confronto. Porém, pelo que os espanhóis vêm jogando atualmente, essa odd de 1.20 para apostar a seu favor não se justifica. E como a Eslováquia com um empate provavelmente se classifica com um dos melhores terceiros colocados, acredito que eles não vão arriscar sair para o ataque aqui em busca da vitória e, portanto, devem priorizar não perder a partida. Por isso, apesar do mercado achar que será um confronto para muitos gols aqui, acredito que tem tudo para acontecer o contrário. A Espanha atacando por precisar da vitória de qualquer jeito e a Eslováquia se defendendo. Portanto, nosso palpite aqui será em abaixo de 3,5 gols neste confronto e pagando inclusive uma boa cotação para este mercado, em média 1.53 até o momento da gravação deste vídeo. Galera, com relação a bilhetes prontos, estamos postando diariamente de forma totalmente gratuita em nosso Telegram, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 7.000 inscritos nele. E em nosso Instagram postamos algumas opções de jogos com odds personalizadas também diariamente. O link do Telegram e do Instagram estão na descrição deste vídeo e todos são muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora com o confronto entre a Alemanha, jogando no estádio Allianz Arena em Munique, recebendo a seleção da Hungria, jogo válido pela Eurocopa, que irá ocorrer às 4h da tarde no horário de Brasília. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação do grupo F, já vemos que a França já está classificada para as oitavas de finais da competição e a outra vaga será disputada a princípio entre a Alemanha e Portugal. A Hungria pode até conseguir ser um dos melhores terceiros colocados caso vença os alemães aqui. Já a Alemanha, com um empate, já se garante na próxima fase da Euro. Analisando agora os últimos jogos da Alemanha, vocês podem ver aí que nesta Eurocopa a equipe perdeu na estreia para a França por 1-0 e na rodada passada derrotou a seleção de Portugal no que foi talvez um dos melhores jogos do torneio por 4-2. Ou seja, pelas partidas vemos aí que os alemães têm oscilado bastante, alternando entre bons e maus resultados. Já a Hungria, nesta Eurocopa, estreou perdendo para Portugal por 3-0 e na rodada passada empatou com a França em 1-1, onde inclusive chegou a estar até vencendo a partida. Mas realmente é uma equipe muito limitada tecnicamente e só está disputando esta Eurocopa por ser um dos países sedes da competição. E com relação aos últimos confrontos diretos entre estas seleções, recentemente tivemos poucos jogos entre eles. Todos apenas amistosos, como vocês podem ver aí, com 3 vitórias dos alemães contra uma vitória dos húngaros. Bom pessoal, aqui, como já dissemos, a Hungria precisa da vitória para se classificar para a próxima fase e a Alemanha, com um empate, provavelmente já passará para as oitavas de finais da competição. Só lembrando aqui que as duas equipes são países sedes desta Euro, porém o jogo será na Alemanha, ou seja, os alemães ainda terão a torcida a seu favor.
Aqui, acredito que a seleção alemã deva vencer a este confronto até com certa facilidade, porém não pelo que eles vêm jogando, mas sim porque a Hungria vai ter que sair para o jogo em busca da vitória e vai ter que deixar toda a sua defesa exposta aqui. Portanto, neste cenário, tudo indica que a Alemanha já termine o primeiro tempo vencendo aqui, e este será o nosso palpite para este confronto, com uma cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,55. Lembrando que, neste caso, se a Alemanha terminar o primeiro tempo vencendo, e no segundo tempo o time sofrer um empate, ou até mesmo uma improvável virada da Hungria, mesmo assim ganhamos a aposta, já que o que valerá aqui é só o resultado da primeira metade de jogo. Vamos passar agora para mais um confronto deste grupo F da Eurocopa, jogo aqui entre Portugal e França, que será realizado no estádio Puskás Arenas, na Hungria, também às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Com relação à classificação deste grupo, já mostramos no jogo anterior que analisamos, a França já está classificada e sua disputa é para ser o primeiro do grupo aqui. Já Portugal precisa de, no mínimo, um empate nesta partida para passar para a próxima fase da competição. A princípio, teremos alguns desfalques importantes neste confronto. Por Portugal, o atacante João Félix do Atlético de Madrid já está confirmado como baixa, e pela França, o atacante Dembélé do Barcelona também está fora desta partida. Nesta Eurocopa, vocês podem ver aí que a seleção portuguesa venceu a partida de estreia contra a Hungria por 3-0, mesmo jogando na casa dos húngaros. E na segunda rodada, perdeu para a Alemanha por 4-2, como já dissemos anteriormente. Já os franceses venceram a Alemanha por 1-0, mesmo jogando na casa dos alemães, e na rodada seguinte empataram em 1-1 contra a Hungria. Este último resultado, sem dúvida, não estava nos planos da equipe. E com relação aos últimos confrontos diretos entre estas seleções, a França tem levado uma ampla vantagem aqui, com 4 vitórias a seu favor, 2 empates e nenhuma derrota para Portugal neste período. Bom pessoal, aqui a responsabilidade está toda com a seleção de Cristiano Ronaldo e companhia, já que, como já falamos, os portugueses, na pior das hipóteses, têm que no mínimo empatar este confronto para se classificar como segundo ou terceiro colocado. A França deve até poupar alguns titulares aqui, já pensando na próxima fase da Eurocopa, e por isso vou dar um voto de confiança na seleção portuguesa aqui. Nosso palpite será uma dupla chance com vitória ou empate a favor de Portugal sobre a seleção francesa. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,66. Lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube, e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos passar agora com uma partida do Brasileirão, jogo aqui entre o Flamengo, jogando no Maracanã, contra o Fortaleza, às 7 horas da noite. Na tabela de classificação, já vemos aí que o Fortaleza vem fazendo até o momento uma excelente campanha e atualmente é o vice-líder da competição. Já o Flamengo, que tem aí 2 jogos a menos, é o 10º colocado com 2 vitórias e 1 derrota no campeonato. Analisando agora os últimos jogos do Flamengo atuando no Maracanã, vocês podem ver aí que a equipe vinha muito bem aí jogando como mandante até perder na rodada passada para o Red Bull Bragantino. Porém, o Flamengo deve-se ressaltar que está jogando desfalcado de vários jogadores aí que estão com suas respectivas seleções pela Copa América. Já o Fortaleza, quando tem atuado fora de casa, está vindo de uma sequência impressionante aí de jogos sem perder como visitante. Neste Brasileirão, nas 2 partidas que fez jogando na casa do adversário, venceu o Atlético Mineiro e empatou com o Atlético Goianiense. E nos últimos confrontos diretos entre essas equipes, com o Flamengo jogando no Maracanã, apesar da equipe carioca ter vencido os 2 últimos jogos, o Fortaleza venceu uma vez e houve 2 empates neste período. Bom pessoal, aqui o Flamengo, mesmo com os desfalques, deve partir com tudo para cima do Fortaleza em busca da vitória, tentando recuperar aí os pontos perdidos para o Red Bull Bragantino na rodada passada. Acima de 1,5 gols até poderia ser uma boa opção aqui se a cotação não estivesse tão derretida, pagando em média aí 1,30 apenas. O problema é que neste caso ainda corremos o risco do Fortaleza vir com uma postura muito defensiva e não deixar o Flamengo jogar. Portanto, acredito que, mesmo que o Flamengo tenha perdido em casa na sua última partida, ainda assim vejo aqui, dadas as condições, ser mais confiável ir na vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Fortaleza do que ir na opção acima de 1,5 gols.
Como a cotação média até o momento da gravação deste vídeo está em 1.46, sugerimos que você tente buscar uma odd melhor ao vivo, com no máximo uns 15 minutos de partida, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols aqui. E, para finalizar nossas análises de hoje, vamos com o confronto entre o Red Bull Bragantino, jogando em casa, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, também às 7 horas da noite. Na tabela de classificação, já vemos aí que as duas equipes vêm muito bem na competição. O Red Bull Bragantino é o terceiro colocado com 11 pontos e o Palmeiras vem logo atrás na quarta posição com 10 pontos conquistados. Com relação aos desfalques das equipes para este confronto, vocês podem ver aí que o Bragantino vem com várias baixas aí. Porém, o Palmeiras, apesar de só constar o nome do Gabriel Veron, teremos as ausências importantes dos atletas que estão com suas respectivas seleções na Copa América, como o lateral uruguaio Vinha e o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. Analisando agora os últimos jogos do Red Bull Bragantino atuando em seu estádio, podemos ver aí que a equipe tem jogado melhor fora do que em casa. O time, por algum motivo, não tem jogado tão bem quanto tem atuado na condição de mandante. Neste Brasileirão, inclusive, empatou as duas partidas que fez até agora contra Bahia e Fluminense em casa. Já o Palmeiras, quando tem jogado fora de casa, no geral o time tem um ótimo retrospecto nos últimos 10 jogos aí, sendo 8 vitórias e apenas 2 derrotas atuando como visitante. E neste Brasileirão, a equipe só perdeu para o Flamengo jogando na casa do adversário. Bom pessoal, aqui, por serem duas equipes muito ofensivas, só vejo sinceramente como trabalhar em gols nesta partida. Acima de 1,5 gol, pegando esta cotação ao vivo, será o nosso palpite aqui. Porém, caso queira arriscar um pouco mais aí, você pode estar indo na opção ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada neste confronto, com uma excelente cotação média de 1.85 até o momento da gravação deste vídeo. Dada a forma como essas equipes têm jogado, acredito que tem uma boa probabilidade aí de bater este ambos marcam aqui. Bom pessoal, estes foram os palpites para as partidas de hoje. Deixem aí nos comentários se concordam com nossas análises ou até mesmo se discordam de algum dos prognósticos que apresentamos aqui. Este é um canal totalmente democrático e sua opinião é de grande valia para nós. Então galera, até mais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!